Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal da Santos Mil Grau. E hoje a gente vai fazer uma análise do trabalho do professor Fabian Bustos, comparando o trabalho dele com o trabalho dos últimos treinadores que passaram pelo Santos. Antes disso, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, que é muito importante, porque quanto mais like o vídeo tiver, mais o algoritmo do YouTube vai recomendar os nossos vídeos. E bora pro vídeo. Bom, Santos empatou ontem, né, contra o Deportivo Táchira pela Sul-Americana. E muito se falou que o gol do Angulo salvou o emprego do Fabian Bustos. Não sei até que ponto isso é verdade, não tenho nenhuma informação. Eu não acredito que o Bustos pudesse cair em caso de derrota por 1-0, mas enfim, acho que ele ia começar a balançar de fato. E se houvesse mais uma derrota contra o Flamengo na Vila Belmiro, resultado que, por mais que o Santos tenha um bom retrospecto na Vila, não é um resultado impossível de acontecer, ele pudesse se complicar. Mas, devido a esse tanto de comentários, fora Bustos, fica Bustos, que já é um negócio que já acontece há algum tempo, né? Ele vem sendo questionado, até porque ganhou um jogo dos últimos, 11, 12, não faz uma boa campanha nos últimos jogos. Eu resolvi fazer um levantamento para tentar ver, para tentar peneirar o que há de bom e o que há de ruim nesse trabalho e para comparar o trabalho do Fabian Bustos com o trabalho dos últimos treinadores que passaram no Santos, mais precisamente o Fábio Carille e o Fernando Diniz. No vídeo de ontem eu falei que o Fabian Bustos havia completado 27 jogos no comando do Santos, que é o mesmo número de jogos com o qual o Fábio Carille caiu e o mesmo número de jogos com o qual o Fernando Diniz caiu. Então, errata, tá? Errata. Eu falei isso porque eu ouvi isso na transmissão do jogo de ontem. A verdade é que o Fabian Bustos ele chegou ao seu 28º jogo no comando do Santos. Eu não quero acusar ninguém de ter mentido ou de ter passado desinformação, porque talvez tenham contado só jogos nos quais os treinadores estiveram à beira do campo. Teve jogo no qual o Fabian Bustos esteve expulso, e aí comandou só o auxiliar técnico, mesma coisa com o Fernando Diniz e com o Carille, então talvez, a julgar por esse critério, cada um tenha feito 27 jogos, não sei. Mas eu pesquisei, fiz uma pesquisa, e o Fabian Bustos ele chega ao seu 28º jogo no comando do Santos. O Fábio Carille ele foi demitido com 26 jogos, então eu não sei de onde veio esse 27, porque aí é um a mais, né? Teriam que inventar ou criar um jogo a mais para o Carille. Ele fez 26 jogos. E o Fernando Diniz, 30 jogos. Alguns ele e alguns o auxiliar dele. O Márcio Araújo, se eu não me engano. Pra vocês terem uma ideia, o Fernando Diniz ele é expulso na estreia dele. Ele estreia contra o Boca Juniors pela Libertadores e é expulso. E aí no jogo seguinte já é o Márcio Araújo. Mas enfim, eu vou começar fazendo um comparativo geral, tá? Retrospecto geral. E depois eu vou fazer uns outros comparativos, utilizando outros critérios, para a gente comparar bem os trabalhos. O retrospecto geral do Fabian Bustos é o seguinte: ele tem 28 jogos comandando o Santos, sendo 9 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. Tem 36 gols pró e sofreu 31 gols, o que dá um saldo de 5 gols positivo. De novo, 28 jogos, 9 vitórias, 12 empates, 7 derrotas. 36 gols feitos, 31 sofridos, saldo de 5. O Fábio Carille tem 26 jogos. Em termos de vitória, empate e derrota é bem parecido o retrospecto dele com o do Bustos. Ele tem as mesmas 9 vitórias, 10 empates e as mesmas 7 derrotas. Levando em consideração que os 2 últimos jogos do Fabian Bustos foram 2 empates, contra o Táchira pela Sul-Americana e o Corinthians, se a gente tirar esses 2 jogos e reduzir para 26, né, fica idêntico em termos de vitória, empate e derrota. 9 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. O Carille tem 23 gols feitos e 23 gols sofridos, o que dá um saldo de 0. Ou seja, embora ele tenha um retrospecto parecido em termos de vitória, empate e derrota, ele fez muito menos gols, né? Fez 13 gols a menos e tomou menos gols também. Tomou 8 gols a menos, mas aí o saldo é um saldo zerado. Saldo menos 5 em relação ao saldo do Fabian Bustos. Então o Fabian Bustos
mesmo se a gente tirar as 2 últimas partidas, esse saldo se mantém, porque são 2 empates nos últimos jogos, né? O Fernando Diniz, ele fez 30 jogos comandando o Santos, e aí são 11 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Ou seja, ele ganha mais, empata menos, mas também perde mais. Nesses jogos, no caso, ele fez 35 gols, fez menos gols até do que o Fabian Bustos, e tomou 36, o que dá um saldo de -1. É legal a gente analisar isso. O Fernando Diniz tem 30 jogos no comando do Santos, fez 2 jogos a mais do que o Fabian Bustos, ele ganhou mais jogos do que o Fabian Bustos, mas fez menos gols. Então o time do Fabian Bustos é um time que faz gols. Embora ele tome gols, ele faz gols. Ele fez 36 gols, o Santos com o Fabian Bustos fez 36 gols, e com o Fernando Diniz fez 35. Tomou 36, ao contrário do Bustos, que tomou 31. Então é seguro a gente afirmar que, se a gente fizer uma comparação e aproximar, né, as campanhas, o Fabian Bustos ele faz uma campanha melhor do que fez o Fábio Carille e do que o Fernando Diniz. Aí você pode falar, mas não é por muito, né? Você tem que ir para o saldo de gols, para esses detalhes, para chegar a essa conclusão. E eu até concordo num primeiro instante. Vamos evoluir para outros critérios que a gente vai botar uma lupa maior e ver melhor quais as especificidades desses números. Eu comecei a analisar as estatísticas na Vila Belmiro, como mandante, Santos como mandante, com o Fabian Bustos, fez 12 jogos, venceu 7, empatou 4 e perdeu 1. Jogo esse para o Palmeiras, né? Para o melhor time da América atualmente. Jogo duríssimo, 1-0 para o Palmeiras, jogo no qual o Santos jogou melhor. Na Vila, como mandante, o Santos fez 23 gols, sob o comando do Fabian Bustos, tomou 11 gols, ou seja, tem um saldo de 12 positivo. A campanha do Santos na Vila Belmiro com o Bustos é muito boa mesmo. Santos, sob o comando do Fábio Carille, fez 13 jogos na Vila Belmiro, tem as mesmas 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Ou seja, Carille perdeu 2 jogos a mais do que o Bustos na Vila Belmiro. Na Vila, ele fez 15 gols, 8 a menos do que o Fabian Bustos. Lembrando que o Fabian Bustos fez 12 jogos na Vila e o Carille fez 13, um jogo a mais. E o Carille fez 8 gols a menos. E tomou 8 gols na Vila. O Fabian Bustos tomou 11. O saldo do Carille é de 7 na Vila. Então, em termos de Vila Belmiro, o trabalho do Fabian Bustos é consideravelmente melhor do que o trabalho do Carille. O Fernando Diniz fez 15 jogos na Vila. Ganhou 9, empatou 4 e perdeu 2. Fez 20 gols, tomou 10 gols, saldo de 10. Ou seja, o Fernando Diniz fez 15 jogos na Vila, 3 jogos a mais do que o Fabian Bustos. Ele venceu 9 jogos e o Fabian Bustos venceu 7. E mesmo assim, o time sob o comando do Diniz não fez mais gols na Vila do que o Santos com o Fabian Bustos. Ele fez 20 gols nesses 15 jogos e 9 vitórias. Enquanto o Santos do Fabian Bustos fez 23 gols na Vila em 12 jogos. E tem o saldo de 12 positivo, enquanto com o Diniz tem de 10. Então a gente pode constatar que o Santos na Vila Belmiro, sob o comando do Fabian Bustos, faz uma bela campanha, belíssima campanha. E aqui a gente já começa a entender alguns detalhes. No começo do vídeo, a primeira estatística que eu passei é de que o Santos fez 28 jogos com o Fabian Bustos como treinador. Desses 28, ele jogou apenas 12 na Vila. Ou como mandante, digamos assim, né? Os outros 16 foram como visitante. Enquanto isso, o Fábio Carille, que fez 26 jogos, fez metade deles como mandante. Foram 13 jogos como mandante. O Fernando Diniz, que fez 30 jogos, metade como mandante. Então, conta
contra o Fabian Bustos, ele é desfavorecido pelo fator casa, né? Ele joga mais fora de casa do que como mandante. Então a gente tem que levar isso em consideração. Ele não só faz uma campanha melhor do que os dois anteriores, como faz isso jogando mais fora de casa do que como mandante. Mas vamos analisar as estatísticas como visitante, e aí que a campanha do Bustos dá uma caída assim grande. Como visitante, o Bustos fez 16 jogos, ganhou 2, que foi contra a Universidade e pela Sul-Americana e contra o Juventude pelo Brasileiro. Ganhou 2 jogos, empatou 8 e perdeu 6. Campanha bem ruim. Fez 13 gols, tomou 20, saldo de menos 7. O Carille fez 13 jogos fora de casa. Ganhou 2, as mesmas 2 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Fez 8 gols, tomou 15. Tem o saldo de gols de menos 7. Ou seja, o Carille tem menos jogos fora de casa e o saldo negativo é igual. Embora tenha tomado menos gols, também fez menos gols, né? É um time que agrediu muito menos o adversário fora de casa do que o Bustos, que já é bem fraco fora de casa, mas enfim. O Diniz fez 15 jogos fora de casa como visitante, as mesmas 2 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Assim. Péssima campanha do Diniz como visitante. Fez 15 gols, tomou 26. O saldo de gols negativo é de 11. Então, em nenhuma das estatísticas, o Bustos ele é pior do que Carille ou o Diniz. Ele pode ser semelhante ao Carille em alguns aspectos, é muito melhor que o Carille na Vila, e conta a seu desfavor, digamos assim, o fato dele jogar muito mais como visitante do que os seus antecessores. Então a gente tem que ter isso em mente. Um outro critério que eu adotei para fazer essa análise, uma outra estatística que eu quero mostrar para vocês, é o tanto de derrotas que os times sofreram por mais de um gol de diferença. Porque aí vai uma estatística bem interessante que, por favor, levem isso em consideração ao analisar o trabalho do Fabian Bustos. Se você tirar o jogo que o Santos fez contra o Corinthians e que tomou uma sapatada de 4-0, o Santos não perdeu nenhum jogo por mais de um gol de diferença. Das 7 derrotas do Fabian Bustos no comando técnico do Santos, só uma derrota foi por mais de um gol de diferença. E foi contra um arquirrival, um time grande, um dos melhores times do Brasil atualmente, que é o Corinthians. Aliás, das 7 derrotas, foram 2 para o Palmeiras, uma no Paulista, uma no Brasileiro, uma para o São Paulo, aquela polêmica do lateral, e uma para o Corinthians. 4 das 7 derrotas foram para adversários fortíssimos. Vamos lá. Então, o Fabian Bustos, comandando o Santos, só tem uma derrota por mais de um gol de diferença. Só, contra o Corinthians. O que nos leva a chegar à conclusão de que o time do Fabian Bustos, via de regra, é um time competitivo. Eu não estou falando que é um time que joga bem, eu não estou falando que é um time que tem um futebol vistoso, eu estou falando que o time do Fabian Bustos é um time competitivo. Geralmente dá trabalho para os seus adversários. Não é um time que é dominado com frequência pelos seus adversários. Já foi dominado em algumas ocasiões. No segundo tempo contra o Fluminense, pela estreia do Brasileirão, o jogo terminou 0-0 e poderia ter terminado 1-0, caso desse um pênalti claro que aconteceu no ângulo. Contra o Curitiba, na Copa do Brasil, que o João Paulo fez todo tipo de milagre. Era para ter terminado um 5-0 ou 5-1, porque o Santos teve um pênalti claro, não anotado. Mas enfim, aquele jogo terminou 1-0, foi vitória do Curitiba. Mas, via de regra, o Santos não é um time que os adversários botam na roda e que dominam, não. É um time muito competitivo e muito encardido. Perdeu um jogo por mais de um gol de diferença, dos 28 jogos. O Carille fez 26 jogos. Ele perdeu pro Juventude por 3-0, fora de casa, pro Atlético Mineiro por 3-0, pro América Mineiro por 2-0 na Vila Belmiro, pro Palmeiras por 2-0 na Vila Belmiro e pro Corinthians também por 2-0. O Fernando Diniz perdeu pro Barcelona do Equador
pela Libertadores por 3-1. Perdeu para o Bahia por 3-0. Perdeu para o América por 2-0. Perdeu para Juazeirense por 2-0. Juazeirense. E perdeu para o Flamengo, na Vila, por 4-0. Então, tanto o Carille quanto o Diniz frequentemente perdiam por mais de um gol de diferença. Cada um tem 5 derrotas por mais de um gol de diferença. O Bustos tem uma. Tudo bem, é uma goleada, vergonhoso, tá tudo certo, concordo. Mas o time do Bustos é um time que geralmente ele não é colocado na roda pelos seus adversários. Não é dominado, é um time encardido, é um time mais competitivo. Eu acho que essa estatística deixa isso muito claro. É um time muito mais competitivo do que foi o time do Carille e do que foi o time do Fabian Bustos. Além disso, o Fabian Bustos, ele não teve algumas mamatas que, por exemplo, o Diniz teve. O time do Fernando Diniz ganhou mais do que o time do Fabian Bustos, mais um, fez mais jogos do que o time do Fabian Bustos, 2, pegou mais times fracos do que o Fabian Bustos. Pegou 2 vezes o Cianorte, ganhou os 2 jogos. Pegou 2 vezes a Juazeirense, ganhou um deles e perdeu 2. Se você tirar essas 3 vitórias, já cai para 8 vitórias. O Fabian Bustos tem 9 vitórias no comando do Santos. Tudo bem. O time do Fabian Bustos pegou o Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil e empatou. Mas foi a estreia do Fabian Bustos. Segundo, teria vencido o jogo caso a arbitragem não tivesse anulado um gol legal, que era para ser do Goulart, o Marcos Leonardo roubou em cima da linha, mas ele estava legal e o Bandeirinha anulou por impedimento. Fora isso, o Fabian Bustos ele jogou 3 jogos do Paulista, ou seja, a competitividade mais fraca do Paulistão, ele não teve, ele não jogou com os adversários mais fracos do Paulista, ele pegou o time numa situação muito ruim, beirando o rebaixamento, fez 3 jogos, empatou com a Ferroviária em 3-3, perdeu para o Palmeiras e ganhou do Água Santa de 3-2. Enquanto o Fábio Carille, embora ele tenha uma campanha parecida com a do Fabian Bustos, ele fez o melhor da sua campanha no Brasileiro de 2021. Em 2022 ele faz um péssimo Paulista, sendo demitido após uma derrota para o Mirassol por 3-2, jogo no qual a gente foi para o intervalo perdendo de 3-0. A gente nunca viu o time do Fabian Bustos assim, com exceção do jogo do Corinthians. Ok, mas não dá para comparar o Mirassol com o Corinthians. O Corinthians é muito mais time, principalmente jogando na Arena Corinthians. Então acho que esse comparativo ele serve para esclarecer que o trabalho do Fabian Bustos ele tem os seus méritos e é um trabalho mais bem feito do que o dos seus antecessores e que é menos privilegiado, assim, pelo acaso, digamos. Né? Ele joga mais fora de casa, joga mais como visitante, ele tem mais competições em simultâneo. Que eu me lembro, o Carille ele não jogou 3 competições em simultâneo. O Fabian Bustos joga Copa do Brasil, Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. O Fabian Bustos ele teve adversários mais fortes, enfrentou adversários de Série A mais do que o Carille, que durante o começo do Paulista até ser demitido só enfrentou time fraco e teve como maior mérito no salvar do rebaixamento. E o Fernando Diniz, que embora tenha jogado a Libertadores, e jogou mal a Libertadores, né? Só apanhou, não conseguiu se classificar, pegou algumas mamatas, como o Cianorte, Juazeirense, e conseguiu perder para o Juazeirense por 2 gols de diferença. Então, não que isso signifique muita coisa, Fabian Bustos, na minha opinião, e aí eu falo isso com base em dados, em estatística, é o melhor treinador do Santos desde que o Cuca saiu. A gente ainda teve o Ariel Holland, mas a amostra do Ariel Holland é muito pequena e muito ruim. Então ele foi pior do que Diniz e Carille, que para mim ainda são piores do que o Fabian Bustos. Então, na minha opinião, não faz sentido pensar em fora Bustos ainda, embora a campanha recente dele seja muito ruim. O Santos ganhou um dos últimos 11 jogos. Nos últimos 11 jogos, o Santos empatou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdeu 2 e ganhou 1. A campanha recente do Bustos é muito ruim. É urgente que ele melhore.
Ah, e tem mais um dado. A gente tem que lembrar que o Santos do Fabian Bustos foi muito prejudicado pela arbitragem em alguns jogos. Contra o próprio Fluminense, a gente poderia ter vencido. Contra o Ceará, era para a gente ter vencido. Aquele gol foi um absurdo terem anulado. Contra o Internacional, a mesma coisa. A gente teve um gol mal anulado. Foram 3 empates que seriam convertidos para vitórias. Esses 3 empates virariam 3 vitórias. E ao invés de 9 vitórias e 12 empates, a gente teria 12 vitórias e 9 empates. Então, eu acho que a gente não tem motivo para alarde, cara. Para um time que vem de 3 rebaixamentos consecutivos, a gente esperava o quê? É 7º colocado no Campeonato Brasileiro, tá nas oitavas da Copa do Brasil, deve ser eliminado, e tá nas oitavas da Sul-Americana com chances de ir para as quartas. Eu não esperava muito mais do que isso não, amigos. Tô falando isso com base na nossa realidade, assim, sendo bem pé no chão. Acho que o Bustos ele merece um voto de confiança. O time vai oscilar porque o elenco não é brilhante. Pode ser até que perca para o Flamengo. Tomara que não, né? Mas eu espero que se perder o Bustos não caia. Então tô aqui firmando minha posição que eu sou o time fica Bustos. Deem tempo para o cara trabalhar. E quem discordar tá tudo certo. Comentem aí o que vocês acham, se vocês querem que o Bustos saia, por quê? Eu passei uma série de dados aqui. Se alguém quiser contestar algum desses dados, se alguém tiver algum dado que eu não trouxe, por favor, deixa aí nos comentários. Vai ser o maior prazer ler a opinião de vocês, trocar uma ideia. Beleza? Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações, deixem um like, é muito importante, que assim o algoritmo ajuda o nosso canal recomendando os nossos vídeos. E aguardem os próximos vídeos. Tranquilo? Pra cima dele.